Fala, meus queridos, está na área aqui para mais um vídeo de análise do mercado. Hoje temos um fato aqui bem relevante até, deixa eu até falar antes de falar qualquer coisa, é o fato da Gênesis, né? Que ela está quebrando, aqui. A Gênesis está quebrando, né? A Gênesis é uma corretora e ela pediu, né, falência. E isso gerou um burburinho no mercado. A Gênesis deve em torno de 1 bilhão. Ela fala que tinha 175 milhões de dólares ali na FTX. E lembre-se que tudo é um efeito cascata e não começa pela FTX, né? A insolvência do mercado cripto começa pelo crash da Luna, que evaporou alguns bilhões de dólares aí para zero. Então, diversas corretoras, projetos, empresas tinham capital na Luna e todo mundo foi quebrando, né? Todo mundo foi quebrando devagar, né? O pessoal tomou uma porrada, não avisou, e aí foi descendo, né? Foi tudo aparecendo quando o mercado derreteu e essas empresas ficaram insolventes, que é o caso também da Gênesis e de outras empresas aí, né, que trabalham com esse modelo de negócio. No caso, a Gênesis é uma corretora formada por aqueles irmãos, né, o Winklevoss e Voss, que são os primeiros irmãos a ficarem bilionários com criptomoedas. A corretora deles quebra, né? Eles estavam querendo levantar capital para conseguir pagar, né, para conseguir não ficar insolvente, e eles não conseguiram levantar o capital que precisava, né? Não conseguiram investidores para salvar o projeto. Então, a Gênesis entra com um pedido de falência. Em sequência, né, tivemos algumas empresas expostas a esse tipo de quebra do mercado, como, por exemplo, a Bybit, que tinha um capital nessa corretora. Ela emprestava dinheiro através da Mirana, né? A Mirana é um braço de investimento da Bybit, assim como era a Alameda, e a Bybit tinha, né, através da Mirana, uns 150 milhões de dólares de exposição. E ali o presidente, né, o CEO, fala que eles tinham 120 milhões de garantia desse capital. Então, sendo que isso vai acontecer, eles perderam apenas 31 milhões de dólares. Isso, creio que não é o suficiente para trazer algum risco à corretora, sendo que é um capital pequeno, dado que a Bybit hoje aí é uma das maiores corretoras do mercado. É a segunda maior, atrás apenas da Binance. Então a gente viu aí aqui, por exemplo, algumas corretoras expostas a esse tipo de crash. Alguns, né, afetados por esse crash. Dentro tem outras empresas, Decentraland, tem a Stellar, né, que é a XLM, curiosamente. Aqui, por exemplo, eu entendo que a Bybit hoje, ela não o CEO disse, né, que ela não representa nenhum risco. Aí ele não foi o primeiro a se posicionar, e o pessoal criticou, né? O pessoal pediu mais transparência aí para ver como que era feito a parte do Earn, né, da Bybit Earn, que foi com a Earn que caiu lá a Gênesis. Aqui, por exemplo, a Bybit hoje é a segunda maior corretora do mercado cripto, com 3 bilhões de dólares aqui, que é a grande diferença, né? Ela movimentou 7,6 bi. Por exemplo, a OKEx movimenta menos, né? É um pouquinho mais, 300 milhões a mais de dólares, mas ela não tem profundidade, né? Ela não tem muito volume de compras sendo negociados. A Bybit tem muito mais, né, de profundidade. Ela, então, sendo a segunda corretora do mercado cripto. E, para mim, é bem relevante. Ela começou em março de 2018, alguns meses após a Binance, e ela tem sido bastante de volume e market share. Então, para mim, a Bybit está bem tranquila com relação a isso. Se perdeu os 30 milhões de dólares, é um capital irrelevante, ao meu ver, para o tamanho da empresa, e está no risco, né? Aqui, por exemplo, eu queria falar com vocês sobre o que aconteceu no Bitcoin, tá? E sobre o que pode acontecer. A gente tinha aqui essa LTA, que a gente podia fazer um canalzinho assim, ó, por exemplo, e aí, quando você perdeu essa LTA, a gente podia projetar esse movimento para baixo, né, em direção à LTB rompida. Só que como nós estamos em movimento de alta, é normal que nas altas as quedas sejam absorvidas por compradores. Então não chegou a cair muito, segurou acima da EMA 50. Lembrem-se, né, que no meu setup, a EMA 20, EMA 50, EMA 100, EMA 200 e MA 200, elas vão atuando como suporte. Essas vermelhas e laranjas aqui são as mais pesadas, são as mais fortes para segurar o preço, se tiver para queda ou para alta. E o Bitcoin, né, quando ele cai, né, embora a gente esperasse que ele caísse mais e que seja normal para o movimento,
A gente, em uma tendência de alta, quando existe queda, na queda entram os compradores, porque os compradores querem surfar essa onda. Então, os compradores vão comprando parcial mediante a queda do ativo. Gostaria de ver o ativo caindo mais ali para perto dos 19 mil dólares. Não sei se vai acontecer, porque a força compradora segue bem interessante. No gráfico diário, a gente segue consolidado aqui na região da EMA 200, abaixo da MA 200, que seria aqui em 19.500 dólares, e a EMA 20 começa a se aproximar, fazendo aquele setup que a gente chama de EMA 20 na faixa de Gaza, que é a EMA 20 se aproximando do preço, e ela vai dar um tapa na bundinha do preço para continuar subindo, isso se segurar no gráfico diário. No semanal, a gente rompeu uma LTB, mas ainda está abaixo das médias de 200 do semanal, que são as mais importantes. Ou seja, não vejo como reversão de tendência, vejo como um movimento positivo, mas acho que é ainda longe, né, de virarmos para um mercado altista. Talvez para fevereiro e março a gente possa ver uma surpresa aí um pouco melhor. No curto prazo, não creio que seja bastante para euforia. No entanto, quando eu olho para o Ethereum tem um gráfico muito melhor que o Bitcoin. Ele rompe, né, essa LTB aqui com um gigante engolfo de alta. Ele está acima das médias 200. E aqui, na nossa visão, o Ethereum configura, tá, um rompimento de tendência de baixa para tendência de alta. 1.500 dólares é acima do topo histórico anterior, antigo, né, de 2018. Ou seja, para mim está extremamente saudável o Ethereum. 1.500, sai daí, sai. 1.500 dólares é um preço bem relevante, é um preço de patamar de topo histórico. Então, o Ethereum se firmando acima, o Ethereum em si já confirma a reversão de tendência de baixa para alta. E se o Ethereum estilingar, né, ele pode puxar todo o mercado cripto para cima. Aqui nós temos a Binance Coin, que rompeu uma LTB, deixa eu botar aqui, que rompe aqui uma LTB, né, pelo semanal, tá aqui afunilado agora, brigando para ficar junto, graças à quedinha do Bitcoin, segue positiva e segue uma posição ativa aqui para os nossos grupos, né? Eu vejo que está acima ainda das médias de 200, está consolidando, teria que formar um pivô em direção aos 310 aí, para confirmar e fortalecer a sua tendência de alta. A XMR fez um movimento de reteste da LTB rompida, está na área de compra e bem interessante, bem bonita ainda, após o martelo. Sai daí, caralho. Após o martelo exatamente na LTB rompida e acima das médias. Segue bem positiva no ponto interessantíssimo de compra. E aqui, né, são meus alvos aqui para essa posição, deixados aqui na sua tela. 192, 220, 234. Eu estuparia se passasse para baixo das médias de 200. ICP, que a gente comprou bem no rompimento de LTB, continua abaixo das 200, mas segue com força e consolidando abaixo das 200, podendo buscar um novo movimento altista. Se eu estou de fora, né, se você ainda não comprou ICP, eu não compraria agora. Doge perdeu totalmente a configuração que a gente tinha. A gente, né, fez um trade curto de uma hora ali dado, que a formação Band recuou, sai da nossa visão de setup, sai totalmente da visão de oportunidade numa hora, 4 horas segura ali nas 200, mas não é um gráfico ideal para a gente. TWT perde a configuração, mas está em cima dos 200 no diário, mais ou menos, nada muito interessante. ENS também perdeu. O Anint retomou, 4 horas não, o mercado segue aí sem grande volume. O meu destaque maior ainda iria para XMR e BNB. NIR também tá bonito, ó. NIR lembra, para quem viu o vídeo das análises anteriores, eu queria um reteste nessa zonazinha aqui, aconteceu. O gráfico da NIR tá bonito, o mercado não tá tão bonito assim, por isso eu sigo receoso, mas o gráfico rompeu o LTB, tá bonita, em zona de consolidação, e o alvo seria ali na região máxima dos 2.90, 2,90, seria para mim um bom alvo para esse movimento, tá? Após essa retração. Se o mercado não retrair muito com o Bitcoin, eu espero que NIR bata nessa região. Bom, pessoal, encerra aqui o nosso vídeo. Deixa aqui nos comentários se você quer ter alguma análise, né, para o próximo vídeo de alguma moeda específica. Domingo às 21 horas a gente vai ter a análise ao vivo do mercado cripto. Então, domingo às 21 horas, nesse canal do YouTube, espero você. Aqui nos comentários desse vídeo você vai ter o link para o nosso Telegram gratuito, e lá você vai ficar atento, informado sobre tudo que está acontecendo gratuitamente. Tamo junto, tem que todo dia. Um grande abraço.